Oi, pessoal! Esse vídeo de hoje é o vídeo parte 2 da sequência de gravação sobre como aumentar a área de impressão da sua impressora 3D esticando a mesa aquecida. Nessa gravação de hoje, eu vou mostrar como montar a estrutura para unir as duas mesas. Porém, para unir as duas mesas, são dois tipos de estrutura. Uma estrutura diferente para montar a mesa vermelha e uma outra estrutura mais simplificada para montar a mesa cinza. A mesa cinza é a tradicional que vem na grande maioria das impressoras. Ela é de alumínio, tem 3 milímetros de espessura e a área de 235 por 235. A mesa vermelha, ela é muito mais barata, é um pouquinho menor que aquela tipo fenolite e tem área de 214 por 214 e o fenolite dela tem apenas 2 milímetros. Ela é mais barata, porém para montar ela exige mais peças. Todas essas peças são impressas e eu vou disponibilizar todos os STL lá na área de membros. Porém, caso você não utilize nenhum desses dois tipos de impressora, esses STL seriam inutilizados por você, não teria uso, não teria aplicação. Então, para poder facilitar, o que eu vou fazer? Lá na área de membros, o link que eu deixo lá, você vai ter acesso à pasta. Aí nessa pasta, além de ter todos os STL, eu também vou deixar os arquivos editáveis na extensão STEP e na extensão IGS, o AGES. Essas duas extensões são extensões universais que permite você abrir, modelar e editar em qualquer software 3D. Por quê? Se você utiliza uma impressora menor ou uma impressora maior ainda, tipo uma mesa de 300 ou mesa de 400, o que você pode fazer? Você pode pegar os braços das mesas, esticar eles para o tamanho da sua impressora e pode alterar as furações para encaixar as polias de acordo com os perfis da sua impressora. Isso aí eu sei que vai te ajudar demais. Esse vídeo de hoje, para a estrutura vermelha, exigem mais peças. O vídeo fica um pouco longo, mas você vai vendo passo a passo que não tem dificuldade, só gasta um pouquinho de tempo, é bem simples. Para quem começou a ver o vídeo a partir do vídeo parte 2 e não me conhece ainda, eu sou Emanuel Silveira, da 3D Legacy, e se ficar qualquer tipo de dúvida ou achar que faltou alguma informação, pode deixar lá nos comentários, que o mais rápido possível eu vou complementar essa informação e responder você lá nos comentários. Vamos lá para o passo a passo? Me acompanhe. Agora eu vou começar a fazer a montagem das duas mesas. Aqui é como se fosse de duas impressoras, mas como a mesa é duplicada, então realmente eu tenho que utilizar a estrutura de duas mesas. Eu utilizo um monte desses parafusos aqui, Allen sem cabeça, M5 por 35, mas não precisa ser sem cabeça, pode ser com cabeça chata, baulada, normal, sextavada, fenda. Eu estou utilizando ele, é porque eu tenho um pacote cheio de outros projetos meus que ficou sobrando. Aí eu tenho que utilizar eles aqui, porque senão vai ficar aqui jogado, sobrando eternamente. Vou só conferir a medida deles. No caso, realmente é M5 por 35. Vou utilizar ele nesse caso, nesse projeto. Mas você pode fazer sob medida. Essas aqui são as porcas excêntricas. Elas que quando a gente gira com a ferramenta, faz a roldana, no caso a polia, fica mais frouxa ou mais apertada lá na guia, no caso no V-slot que vai lá na guia do frame de alumínio. Aí de um lado a gente tem que colocar as porcas excêntricas, aqui vai uma delas, aqui vai a outra, e do outro lado, em vez de ser a porca excêntrica, vai o espaçador e no outro furo, espaçador. Só que os meus espaçadores, por enquanto, ainda não chegou, então eu vou colocar a porca excêntrica dos quatro lados. Não interfere, só que aí, em vez de ajustar só de um lado, aí eu vou ter que ajustar dos dois lados, mas não altera em nada na qualidade. A única coisa é que meu projeto vai ficar um pouco mais caro provisoriamente, porque os espaçadores são bem mais baratos. Você pode usar 4 porca excêntrica, você só não pode usar 4 espaçador, porque se colocar 4 espaçador, você não vai conseguir fazer ajuste.
Então, ou 4 porcas excêntricas, ou 2 porcas excêntricas de um lado e 2 espaçadores do outro lado, que é o correto. O furo eu fiz para ele ficar bem justo, para entrar com uma leve pressão. Tanto é que vocês estão vendo que eu estou tendo que fazer uma força um pouco a mais com o alicate. E olha só, a porca excêntrica, por que que ela é excêntrica? Tá vendo que o furo dela é fora de centro? Por causa desse fora de centro que permite o ajuste da roldana. Como ela está fora do centro, vai ter uma hora que você girando ela vai ficar com a roldana mais próxima e vai ter outra hora que se você continuar girando, a roldana vai ficar mais afastada. Esse é o motivo dela ser excêntrica. O furo não fica no centro, ele fica levemente deslocado. Se você precisar de passar alguma broca para aliviar, a broca que a gente usaria para acertar esse diâmetro seria uma broca de 7 milímetros. Mas como está bem justo, eu nem vou precisar de melhorar o furo, eu vou deixar assim mesmo. Eu prefiro entrar com um pouco de pressão do que ficar folgado, para garantir a precisão do movimento da impressora. Do lado contrário, eu coloquei esse furo aqui para colocar as porcas sextavadas M5. Peguei a porquinha errada, peguei uma M4. Ah, agora é a porca certa, agora é M5. Eu estou usando o alicate para bater, mas nessa situação aqui eu estou errado. O certo seria ter um peso de metal ou um martelo, que é o adequado. Alicate não é para usar dessa forma que eu estou fazendo, isso aí eu estou consciente. Depois que eu coloquei as 4, agora eu estou dando um leve aperto com o alicate para garantir que ela está faceada com a peça de impressão 3D. Nessas horas aí, é bom ser um pouquinho chato, é bom conferir tudo e verificar com muita calma que quanto mais correto for, mais paciência você tiver, melhor fica alinhado e melhor vai ser a precisão da sua impressora. Aquele furo que eu fiz ali, que eu acabei de mostrar, é para ser a sede da cabeça do parafuso. E, pessoal, se vocês perceberem, vocês vão ver um pequeno delay no vídeo, porque esse vídeo ele foi gravado há quase um ano atrás e na época eu utilizava uma câmera e um microfone muito limitado.
eu fui tentar editar e ficou muito ruim. Então, o que que eu tive que fazer? Eu tive que colocar o vídeo rodando com um volume bem baixo e com o microfone melhor, eu tive que regravar o áudio. Então, algumas palavras vão mudar e algumas palavras pode dar uma pequena diferença de tempo, no caso um delay, porque eu tive que gravar por cima, porque o áudio estava muito ruim. Aí eu espero a compreensão e paciência de todo mundo, mas o importante é que o conteúdo vai ser dado. Para quem não conhece, essa aqui que é a roldana para o V-Slot. Na, na hora de comprar, você tem que ver o material que você vai comprar dela. Você compra de POM ou POM ou policarbonato ou acrílico, porque tem roldanas dessas com outros materiais. Então, as mais resistentes são policarbonato e POM. POM, se não tiver pela abreviação, vai estar escrito como poliacetal. Essas porquinhas aqui, que tem o anel verde ou o anel azul, são porcas Parlock ou porca autotravante. É muito importante você utilizar essas porcas autotravante, porque mesmo com o movimento vibrando da impressora, a vibração normal de funcionamento, por causa desse autotravante, ela não vai se soltar. Então tem que ser porca autotravante ou Parlock, que quer dizer a mesma coisa. Agora a chave de boca, 8 milímetros. Confere o aperto e a folga. Repete o processo com os 4. Depois faz a mesma coisa para outra parte como se fosse a outra mesa. E na hora de apertar, se você apertar pouco, vai ficar frouxo. Você consegue perceber com a mão. E se você apertar demais, na hora que você roda a polia com a mão, a roldana, você vai ver que ela está meio apertada, ela fica meio pesada para girar, então você tem que folgar um pouquinho. Aí, se você apertar demais, dentro de cada polia dessa tem 2 rolamentos. Aí, se você apertar muito, você vai ver que você fica mais pesado e automaticamente você está forçando o rolamento. Então, não pode deixar nenhum dos dois extremos, nem frouxo, nem apertado demais. Isso aí você verifica com o próprio tato mesmo, com a sua sensibilidade na mão. Esse parafuso aqui não precisa ser igual esse que eu estou utilizando. Mas caso você queira comprar um igual, aí é um parafuso Allen M5 por 35 sem cabeça. Nos projetos originais, na grande maioria das impressoras, eles usam com cabeça abaulada, que é aquele parafuso Allen com cabeça abaulada, que é uma cabeça que ela é levemente arredondada, parecendo um formato de um cogumelo. A maioria dos projetos de impressora utiliza esses parafusos porque a parte da cabeça é uma cabeça um pouquinho mais estreita em relação ao chave Allen tradicional. Aí, todas essas peças da mesa aqui, todas as peças dos case, as medidas dos perfis e toda a lista de material, eu vou deixar tudo lá na área de membro. Aí, quando você entrar na área de membro, vai ter um link e esse link vai ter acesso à minha pasta com todos esses arquivos. Aí, no caso, você pode fazer o download do que você achar necessário. E quando você entrar dentro da pasta, não vai ter só esse projeto. Todos os outros projetos que são necessários arquivos, você vai ter acesso também. E à medida que eu for lançando projetos novos
ou arquivos que precisam para fazer conforme o vídeos que eu estou criando, todo o material vai estar disponibilizado lá nesse link que você tem acesso à pasta. E todo projeto que foi eu que desenvolvi, além de colocar o arquivo STL, eu também vou colocar o arquivo editável para você modificar da forma que você achar melhor, caso você ache que seja necessário fazer alguma modificação. Tem partes desse vídeo que vai ser um pouco repetitivo. Por exemplo, isso que eu estou fazendo aqui agora, depois eu vou fazer novamente com a outra mesa. Então, você pode pular algumas partes do vídeo para poder agilizar, que esse vídeo aqui vai ter quase 2 horas. Se um dia alguma das suas impressoras que tem área de 200 por 200 ou impressoras de 235 por 235, se um dia você tiver problema com a sua mesa de impressão, você pode utilizar essa mesa que eu estou utilizando aqui agora. Esse projeto original dessa mesa aí, você viu que é um design bonito. Ele é um projeto original da Tevo Tarantula Pro. Aí o que eu fiz? Eu achei o arquivo desse projeto e modifiquei e adicionei as partes para poder juntar duas mesas. Mas quando eu estava precisando de uma mesa, eu nem queria esticar uma impressora, é porque realmente eu estava precisando de uma mesa. Essa foi a mesa mais bonita, prática e funcional que eu consegui encontrar. E se tiver qualquer link de coisas que não fui eu que criei, foi baixado da internet, eu vou deixar os links todos disponíveis lá na descrição. Aí todos esses itens comerciais aí, as roldana, polia, arruela, porca excêntrica, espaçador, as molas, os quinobis, eu vou deixar todos os itens comerciais na descrição. Mas caso você ache que fique faltando alguma coisa, é só me deixar lá nos comentários que eu faço complemento para vocês. Essa aqui é a primeira base, acabou de ficar pronta, a primeira parte. E quando você for comprar um sistema de movimentação, esse sistema de movimentação, eles também chamam de gantry. Esse gantry aqui é de 4 roldanas, mas alguns sistemas de extrusoras, por exemplo, usam o gantry de 3 roldanas. Aí o gantry nada mais é do que essa base que movimenta com a roldana. Agora esse aqui que eu estou mostrando é o perfil original da Ender, daquela impressora que a gente retirou no início do vídeo parte 1. Olha lá, a roda agora não está querendo entrar. Por quê? Quer dizer que a porca excêntrica está na posição apertada. Então, é só você girar que ela desaperta. Ó, agora vamos mexer do outro lado. Aí ela começa a afrouxar. Ó, passou, tá vendo? Ela movimenta. Aí depois que tiver tudo pronto, com as duas mesas prontas em cima do perfil, aí sim eu vou ajustar todas as rodas para não ter folga nem ficar apertado. Aí, ó, depois de tudo pronto, você roda com a mão. Se a roda estiver rodando na sua mão com facilidade, então está folgado. E se você não consegue rodar a roda, então quer dizer que está apertado demais. Mas nesse primeiro momento, é interessante você ajustar só o suficiente para poder entrar dentro do perfil. Agora, não adianta ajustar da forma que deveria, porque ainda o conjunto não está todo montado. Agora, dando continuidade na mesa, essas porquinhas que ficam levemente para fora, esse ressalto vão casar certinho com esses furos. Esses furos eu fiz de propósito justamente para alojar a parte da porca que fica para o lado de fora. Agora eu vou ver qual que é a melhor sequência aqui de montagem.
Vou deixar para colocar essa parte aqui depois, porque eu vou ter que colocar essa peça preta e depois eu vou colocar ela para juntar as duas mesas. Ela vai encaixada bem ali. Aí, o mesmo parafuso que prende essa parte verde, também prende a parte preta. Aí aquela parte preta que faz a junção da mesa, por causa dela, eu não consigo colocar todos os 4 parafusos. Vou conseguir colocar só os parafusos da extremidade. Eu só vou conseguir colocar os parafusos do centro quando a outra mesa também já estiver pronta e eu realmente já estiver unindo as duas partes. Colocar a arruela. Deixa eu só conferir se o parafuso está passando com facilidade, porque senão fica ruim, aí eu tenho que passar uma broca para poder guiar. Está um pouco apertado, o furo é de 5 milímetros, eu vou ter que passar uma broca de guia, porque senão eu vou ter que fazer muita força e eu posso estourar o material. Aí, repetindo, broca de 5 milímetros caso seja necessário. Passa a mão, se necessário, passa uma ferramenta, só para garantir que não fique nenhuma rebarba. Agora ficou bom. Agora é da forma que deveria, ficou passante. Coloca a arruela, depois a porquinha. Aí, no caso, essa peça azul que está na minha mão, ela e a peça verde, caso a sua impressora for maior, essas duas peças que você vai ter que editar para caber no perfil da sua impressora maior. Agora esse pedaço azul ficou pronto, aí eu vou mexer agora nas peças pretas, que é como se fosse as asas da mesa, que são os braços alongados para poder fixar. Essas asas é na onde que vai fixado os 4 parafusos com mola das mesas. E elas têm diferença, ela tem lado esquerdo e lado direito. Aí na hora de imprimir são 4 asas, mas na verdade são duas peças, elas são duplicadas por ser espelhadas. Aí é como se fossem 2 lados esquerdos e 2 lados direitos. Não são 4 arquivos, são apenas 2. Aí é só imprimir eles 2 vezes cada um. E, e a mesma coisa, se você já quiser adiantar, aqui agora, já aproveita e já passa a broca, porque aí já anda mais rápido. No projeto aqui, o furo ficou com 5 milímetros exatos, eu tinha que ter colocado 5,2 milímetros. Aí eu não ia precisar de passar a broca de guia. Mas, enfim, isso aqui, nesse caso aqui, não é problema.
Ó, certinho, ficou passante. Eu ainda não vou apertar com um aperto final, só depois que eu colocar o outro parafuso, para garantir que a estrutura não fique torcida. E agora sim eu posso dar o aperto final. Essas porquinhas autotravantes são muito boas. Já tem uma impressora dessas esticadas utilizando esse mesmo projeto, que já vai fazer quase 3 anos que está funcionando, e eu nunca precisei de reapertar. A primeira asa foi instalada, a asa, no caso, essa parte preta.
Ixi, eu acabei de olhar como referência a outra impressora que está funcionando. Prestar bastante atenção na asa. Essa asa aí eu acabei de colocar ao contrário. Eu acabei de olhar como referência a impressora que já estava pronta. Eu tô olhando aqui, eu falei, tá meio estranha essa montagem. Aí eu peço até desculpa, vou corrigir aqui agora. Essa parte com esses canais com rasgo dessa peça preta tem que ficar virado para baixo. Eu tô olhando aqui agora para outra impressora e vi que estava ao contrário. Aí, se você estiver fazendo projeto da sua própria impressora, construção da sua própria impressora, ou no caso, o gantry da mesa, o carro de movimentação que suporta a mesa, você acha na internet, mas está com preço bem caro, você pode imprimir esse projetinho aí, que vai servir certinho para sua impressora. Aí, essas asas pretas, o que que acontece? Os furos dela, para poder utilizar o parafuso com mola para poder fixar a mesa, o projeto original era de 3 milímetros, que era um projeto mais antigo. Aí eu atualizei o furo para 4 milímetros, porque hoje praticamente todas as impressoras utilizam parafuso M4. Aí esse projeto aqui, caso a grande maioria das impressoras utiliza o parafuso M4 para colocar a mesa em cima dessa estrutura, quase todas. Mas se você utilizar M3 ou M5, como agora você vai ter o arquivo editável, você já pode alterar o furo antes de imprimir. E essa mesinha aí funciona muito bem com aquelas mesinhas vermelhas, fica um conjunto muito leve. Ah, pessoal, só para mostrar aqui, ó, é assim que tem que ficar a estrutura, ó. Isso, a parte preta tem que ficar com a parte lisa virada para cima, ó. Tá vendo que a parte lisa agora tá virada para cima, ó. Aí, ó, dessa forma, parte lisa virada para cima. Aí, voltando a falar, aquela mesa vermelha, o nome técnico dela é MK2B. Até no Brasil, no Mercado Livre, que o preço costuma ser mais caro que o importado, não sei o porquê, mas ela tem praticamente quase que o mesmo preço do importado. Essas mesas aí você consegue comprar ela, é lógico que cada época varia, mas no momento atual do vídeo, você consegue comprar aquelas mesas vermelhas entre 50 a 60 reais aproximadamente. Eu acho um preço muito barato em relação à de alumínio. Ela é mais fina, mas aí basta você colocar um vidro de 4 ou 5 milímetros por cima para dar resistência para ela. A vantagem dela é que ela gasta menos energia e por ela ser mais fina, o tempo de aquecimento dela é muito mais rápido do que as outras mesas tradicionais. Até para ABS, a impressora esquenta, chega aos 100, 110 graus muito rápido. Eu vou remover esse parafuso. Parece que o parafuso tá meio ruim, tipo meio defeito de fábrica. Aí no caso não tem problema eu estar apertando com o alicate e estragar a rosca, porque o parafuso já tá ruim.
Comprar parafuso a granel, às vezes acontece isso. Um ou outro costuma ter uns defeitos. Aí tem que descartar. Esses parafusos aí eu devo ter eles guardados há uns 5, 7 anos. E na época eu não comprei nem por quantidade, eu comprei meio que no quilo, a granel mesmo. Aí, ó, era o parafuso que estava ruim. Aí depois que eu fizer um processo, você pode ir adiantando um pouco o vídeo em algumas etapas diferentes para complementar a parte que você ainda não viu. Agora, se você tiver com paciência, você vai ver eu montar aqui agora nesse vídeo, literalmente o passo a passo, porquinha por porquinha, parafuso por parafuso. Mas caso você já tenha entendido como que é a sequência, você pode ir adiantando o vídeo em alguns pontos até chegar numa parte que você não tenha visto ainda. É uma sugestão minha caso você não esteja com tanto tempo disponível. E mesmo fazendo o passo a passo, com a câmera nessa distância, talvez não seja possível captar todos os detalhes. Se ficou para você faltando alguma informação, eu não consegui ver como, onde vai tal porca, qual que é o lado que fica tal parafuso, eu não consegui ver tal coisa. Você me fala, aí que eu vou e tiro uma foto dessa região de uma forma bem próxima e coloco a foto disponibilizada lá na pastinha do Membros, disponibilizando esses detalhes para vocês. Tudo que tiver ao meu alcance e tiver recurso para isso, pode me pedir lá nos comentários que eu faço, sem problema nenhum. É, né, nessas horas aí, que se eu tivesse aqueles conjunto de bits para colocar na parafusadeira, seria bem mais rápido. Eu tenho que adquirir um conjunto daqueles. Bits é aquelas cabecinhas de chave Allen, chave fenda, mas para colocar na parafusadeira. Isso aí acelera demais a vida da gente. Chave Allen, chave de fenda, é, Phillips. Agora sim a asa está na posição correta e a instalação completa. Eu vou passar a broca de guia nas próximas, em todas, para adiantar um pouquinho o processo, porque senão vai demorar muito, vai ficar muito pesado. Essa estrutura dessa mesa toda, só olhando aqui, ó, agora que eu passei a broca ficou muito melhor. Senão o vídeo que já estava longo ia ficar muito mais longo, então a broquinha aqui de guia ajudou. Mas voltando aqui, essa mesa aí dessa impressora tem uma dessas esticadas que já funciona aqui há quase 3 anos. No vídeo eu falei que tinha mais ou menos 2 anos que estava funcionando. Só que esse vídeo ficou guardado aqui há quase um ano, então vai fazer 3 anos que essas impressoras estão funcionando. E essa base todinha dessa mesa eu imprimi em PLA. Aí você fala, mas PLA suporta pouca temperatura. Sim, suporta pouca temperatura. PLA entre 60 e 65 graus começa a deformar.
Porém, essa mesa, quando você coloca as molas e coloca a mesa por cima, a distância da mesa para essa base que a gente está montando fica afastada e a zona de calor não chega a alcançar as partes impressas. Então, não deforma. Vai fazer 3 anos e eu não tenho deformação nenhuma. Agora, quando eu for fazer o próximo, não é o próximo vídeo da sequência, mas no pacote de todos esses vídeos de como esticar a impressora, um dos últimos vídeos, depois que eu terminar de montar uma impressora completa, eu vou fazer um vídeo só mostrando como que faço para montar a outra mesa, que esse conjunto completo aqui é para montar as mesas vermelhas, as mesas aquecidas. Depois, quase nos últimos vídeos da sequência, aí eu vou mostrar outro vídeo montando as mesas originais da impressora, que é aquela de alumínio, que tem 3 milímetros de espessura e tamanho 235 por 235. As mesas originais não precisa de todas essas peças para montar o conjunto. Ela é unicamente uma peça para unir as duas mesas. O processo é muito mais simplificado, não precisa de toda essa montagem. Só que aí, para as mesas originais de 235 por 235, a peça ela fica praticamente colada na impressora, na mesa aquecida da impressora, ela fica praticamente encostada na parte de baixo da mesa. A primeira vez eu imprimi em PLA. O que acontece? Com menos de um mês de funcionamento, a peça entortou toda, a peça ficou toda empenada. Então, para essa mesa aí vermelha, as mesas vermelhas, não precisa ser o material de engenharia, pode ser PLA. Mas para outra mesa, lá no vídeo, quando eu estiver fazendo o vídeo, eu vou falar novamente essa orientação, eu vou deixar bem claro. Aí você imprime ou em poliestireno, ou em ABS, ou em Tritan, porque aí eles suportam uma temperatura maior. E caso você for imprimir materiais que exigem temperatura mais alta de mesa, a sua mesa não vai, a parte que fixa as duas mesas não vai empenar nem entortar. Aqui agora eu já vou aproveitar para acelerar um pouquinho, já vou passar a guia nas outras asas. Aí depois que eu consertei para outra mesa, eu tinha feito em PLA, eu imprimi em poliestireno e vai fazer 2 anos que 2 anos, tem um pouco mais de 2 anos que está em poliestireno e não teve empenamento nenhum. O poliestireno ele suporta mais ou menos 90 a 95 graus. Está quase encostado na mesa, mas a mesa não consegue, mesmo a mesa 100, 110 graus, até chegar nele já dissipou um pouco essa temperatura e não chega a 95 graus, então não deu empenamento. Eu prefiro o poliestireno em relação ao ABS. Os dois para imprimir são iguais, os mesmos perfis, as mesmas temperaturas de bico e de mesa aquecida, só que eu prefiro o poliestireno, no caso o PS ou o RIPS, porque ele suporta um pouquinho mais de temperatura do que o ABS. O ABS suporta 80 a 85 graus e ele suporta 10 graus a mais, aí já ajuda. Agora, caso você queira gastar um pouco mais de dinheiro, aí você pode utilizar o Tritan. Tem Tritan que suporta 110 graus, tem Tritan que suporta 115, aí o range de temperatura seu já fica maior ainda. Que agora, para poder adiantar, estou separando os kitzinhos com as porcas, a arruela. Separando kit não, só separando aqui, fazendo os montinhos. Um monte só de arruela, um monte só de porquinha, um monte só de parafuso, só para poder facilitar um pouquinho a vida. E o interessante é você utilizar as porcas, arruelas, parafusos ou de inox, só que inox é bem caro. Ou então utiliza zincado. O zincado não é a mesma qualidade do inox, mas não oxida tão fácil, igual uma porca de metal comum. A porca comum, o próprio ato da gente pegar ela já deixa a nossa gordura nela e isso aí é o suficiente para a questão de meses ela oxidar. O primeiro projeto da minha impressora, a primeira impressora que eu montei, ela foi um projeto totalmente meu. Aí, como foi a primeira vez que eu estava construindo impressora, há uns 5, 6 anos atrás, todos os parafusos, porcas e arruela eu comprei 100% de inox. Ficou mais caro
Mas olha, eu estou olhando para a impressora aqui agora, vai fazer 5, 6 anos, não tem nada oxidado. Agora, essas impressoras esticadas, eu comprei tudo zincado. Zincado é quase a metade do preço do de inox, mas também até hoje não teve problema nenhum quanto à questão de oxidação. E eu estou na cidade de Betim, em Minas Gerais. Aí, aqui em Belo Horizonte, na cidade do lado, a região metropolitana de Minas Gerais, tem muitas casas de parafusos. Quando fala casa de parafusos, é onde se encontra todos os parafusos, porcas, arruelas de tamanhos em geral. Porém, eu descobri, eu estou falando isso aqui, não ganhe patrocínio, não ganhe nada, ninguém também não me pediu nada. É só uma recomendação. Você vai na onde você quiser, talvez na sua região já tenha uma casa de porcas e parafusos, casas de ferragem, acessórios assim, em geral, perto da sua região. Mas o que que eu encontrei? Eu encontrei na internet, é de São, pelo que eu não me engano, é São Paulo. Aí a loja chama Lutec, Lutec, Lutec. Mas o que eu gostei deles é o seguinte: o preço deles está mais barato que os de Minas Gerais. E o seguinte, eles fazem atendimento pelo WhatsApp e eles atendem pelo Mercado Livre, porém, eles fazem anúncio específico para a sua necessidade. Você pode passar sua lista completa de tudo que precisa, que eles geram um link para você de acordo com a sua necessidade. E além deles enviarem rápido, o preço é bom e o material é de qualidade. Aí, quando eu preciso de poucas coisas ou coisas mais comuns, eu compro aqui na região. Mas quando eu preciso de um material em grande quantidade ou coisa mais específica, aí eu compro deles, lá da Lutec. Aí eles têm parafuso, barra roscada de inox, de latão, de cobre, de bronze, eles têm um monte de material diferente. E o preço deles é muito mais em conta que o daqui da região, principalmente por causa da questão de imposto, né? Que o SMS de São Paulo é muito mais barato que o de Minas Gerais. E no Mercado Livre ainda tem aquela vantagem. Qualquer coisa assim que passa de R$ 80, depende de região para região, ainda te dá frete gratuito. O pessoal lá atende muito rápido no WhatsApp e a facilidade de gerar um anúncio de acordo com o que você precisa, um anúncio personalizado para você no Mercado Livre, isso facilita demais. Aí eu recomendo o atendimento do pessoal. Aí eu só não vou colocar o link deles lá, porque aí já é demais, né? Eu não estou ganhando patrocínio, aí eu estou fazendo a maior propaganda do pessoal. Mas eu falei o nome aqui, mas caso alguém quiser, é só me perguntar o nome de novo, que eu deixo o nome lá nos comentários. Isso aí não é problema não. Ah, e falando em barra roscada, aqui eu estou utilizando esses parafusos. Eu recomendo que você. Eu estou usando esses porque é o que tinha sobrado de outros projetos. Mas eu recomendo você utilizar o Allen com cabeça baulada. Mas num último caso, se você tem um monte de barra roscada M5 guardado na sua casa e quiser usar, pode usar também. A única parte chata é que você vai ter que cortar no tamanho certo e dar acabamento. Mas fica a critério seu, também funciona. A parte boa da barra roscada é que você consegue deixar no tamanho exato para o seu projeto. Não fica nem faltando nem sobrando, fica certinho. Olha, isso que está na minha mão, se fosse só para uma impressora comum, seria só isso. Só faltaria pegar essa peça azul e colocar em cima ali, pronto. Aí no caso a gente encaixaria, sairia desse lado os parafusos
E era só colocar a porquinha e apertar e a mesa já estaria pronta para uma impressora normal, uma impressora sem ser esticada. E eu acho essa estrutura de mesa bonitinha. O designer dela eu acho bem harmônico. Agora eu só vou verificar o lado do parafuso, porque como é um parafuso sem cabeça, dependendo do lado que eu colocar, fica mais fácil ou mais difícil na hora de apertar. Essa é a desvantagem de ser um parafuso Allen sem cabeça. No caso aqui é melhor eu inverter. Na hora de comprar as polias, no caso as roldanas, por vez slot, tem algumas que já vêm até com parafuso ideal, que é o cabeça chata abaulada. Ou cabeça chata ou cabeça abaulada, um dos dois. Aí tem alguns links do AliExpress que já vem com parafuso. Olha nessa situação. Mas eu não vou apertar o aperto final aqui agora, é porque quando eu for colocar os outros dois parafusos do outro lado, pode me atrapalhar, pode ficar um pouco desalinhado. Então eu só vou meio que apoiar mesmo. E questão dos parafusos, ó, parafuso M5 por 35, nas asas, as peças pretas, ficou no tamanho legal. Eu estou mostrando ali que eu vou deixar dessa forma, porque se eu apertar ali demais, eu posso deixar o furo um pouco fora de centro. Eu vou aproveitar e já vou colocar, já que essa mesa está pronta, eu vou aproveitar e vou colocar a junção de uma vez. Ficou bem justo. Ficou bem justo mesmo. É que eu não dei acabamento, como eu estava fazendo o vídeo, eu não passei estilete nas peças para poder tirar brim, tirar rebarba. Aí por isso ficou muito justo. E eu estava falando, o parafuso Allen M5 por 35, nas asas, você viu que ficou o tamanho perfeito. Agora, no centro da peça verde, eu usei os mesmos parafusos, você vê do outro lado lá que já fica sobrando um tanto. Olha lá, os dois parafusos dentro da parte verde, o tanto que fica sobrando. Aí, se você quiser, você pode comprar o tamanho certinho. Mas aquele tanto sobrando ali não atrapalha em nada, mas caso você queira colocar o tamanho certo, pode colocar.
E o parafuso Allen sem cabeça tem essa desvantagem, que tem que colocar porca dos dois lados. Aí você acaba dando um pouquinho a mais de mão de obra e demorando um pouquinho mais, que você tem que ajustar a porca de um lado e ajustar a porca do outro lado. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa mesa, vou colocar uma vista explodida dela, a imagem da vista explodida, e vou colocar mostrando qual que é o parafuso correto de tamanho ideal. Na lista de material, eu não vou colocar esses parafusos chato, ó, esses parafusos Allen sem cabeça. Lá na lista de material e na foto do projeto, eu vou colocar o parafuso correto para vocês comprarem corretamente. Vocês não precisam de fazer igual eu e utilizar esses aqui, porque eu tenho certeza que vocês não têm desses aí, igual eu tenho aqui, um pacote de parafuso sobrando. Aí vocês vão comprar correto e na hora de montar vocês vão ver que vai estar muito mais rápido e muito mais fácil de montar. Olha ali, que nem ali, eu estou colocando a porquinha, ó, coloquei a arruela e coloquei a porquinha. Aí do outro lado, era só eu colocar um parafuso normal com cabeça e apertar. Aí nesse caso aqui, eu tenho que ajustar a porquinha de um lado, aí eu tenho que virar, ajustar a porquinha do outro, olha lá. Aí acaba me dando bastante mão de obra a mais. No meu caso, vale a pena, porque eu tinha que acabar com esses parafusos. Por falar em acabar, esse vídeo aí já foi gravado há mais de ano e eu ainda tenho mais da metade desses parafusos da sacola. Eu ainda tenho que continuar utilizando eles. Eu até bati desengripante neles para eles não ficar guardado e não oxidar durante esse tempo todo que eles ficam guardados. Todas essas peças aí para esse projeto são de PLA, tanto a verde, a azul e a preta. Agora, eu vou ser sincero, essa parte da junção da mesa, ela fica um pouquinho mais alta. Ela não chega a ficar perto de encostar na mesa, não. Mas caso você tenha facilidade em imprimir filamentos de temperatura mais alta, tipo ABS, poliestireno, tritã, policarbonato, e quiser fazer a parte preta que junta as duas mesas utilizando um desses materiais, pode utilizar. Porque o que acontece? As impressoras compridas é muito raro eu utilizar ela com uma temperatura maior, porque na grande maioria das vezes, ou eu imprimo nelas TPU, ou 90 a 95% das vezes eu imprimo PLA. Com esses materiais, a mesa fica 60, 65 graus, aí não tive nenhum problema mecânico. Aqui agora, eu vou pegar uma chave canhão. A chave canhão, ela facilita a entrar naquele orifício da parte de trás. É uma ferramenta que vai ajudar muito agora, porque a chave de boca não vai entrar na onde que a gente precisa agora apertar a porquinha. Vou ali pegar a chave canhão rapidinho. O alicate de bico também dá, só que a chave canhão fica muito melhor. Vamos ver qual chave canhão dessas que é. Ó, essa aqui é uma chave canhão de 8 milímetros. Ou se não, chave com cachimbo. Olha lá, ela entra certinho no orifício e facilita demais na hora de fazer o aperto. Porque ficar ali com o alicate de bico ali é meio tenso. Olha lá que facilidade. Tá demorando para apertar? É porque por mais que eu tenha apertado a mesa,
a peça preta ainda não chegou até o final. Ela ainda não está faceada com a peça verde. Por isso que está meio pesado. Por isso que tá meio pesado para poder apertar. Ó, agora já está ficando visível que está ficando alinhado. Aperta um pouco de um lado, aperta um pouco do outro e assim vai até ficar totalmente alinhado. Aí sim você dá o aperto dos dois lados. Bacana. Olha lá, uma mesa agora está completa e a junção fixada numa delas. Aí agora a gente vai fazer outra mesa completa dessa e colocar nessa outra extremidade da junção. Olha a peça, fica até bonita. Ali agora vai as roldanas, né? Com a mola amarela e a mesa por cima. Outro detalhe que eu recomendo é a mola. Eu recomendo você utilizar a mola azul ou a mola amarela. De preferência amarela, porque a azul ela é rígida demais. Agora eu vou repetir o mesmo processo que eu fiz mais no início do vídeo. Colocar as porquinhas excêntricas, repetindo, seriam 2 excêntricas e 2 espaçadores. Nesse caso aqui é porque os espaçadores não chegaram ainda, então vou gastar as minhas porcas excêntricas. Tá vendo ali aquele escrito ali? Não focou, mas na hora de comprar vai estar escrito 6 milímetros. Mas eu vou deixar descrito na descrição e lá na lista de material do Excel vai estar a descrição completa de cada item. Não vai estar lá a porquinha, porquinha tal, parafuso tal, vai estar escrita a descrição, não vai ter nada abreviado, vai estar o nome todo certinho. E ainda assim, qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. Para montar. Ah, só um momento. Ah, é isso mesmo. E para aquele pessoal que bate o pé falando que todas as partes da impressora têm que ser de metal, de alumínio, porque tem muita gente na hora que vê peças impressas na impressora já olha meio torto e fala assim: ah, a impressora é ruim, gambiarra, impressora frágil. Mas aí, tem mais de 2 anos que essa impressora funciona com peças impressas, não tem folga, não está empenado. E essas impressoras esticadas, eu tive que esticar por causa de um cliente meu que estava precisando de peças de fundição maiores. E imprimir peças de fundição exige extrema rigorosidade na questão dimensional. Os encaixes e o dimensional tem que ser perfeito, porque senão o molde não funciona. Então tem mais de 2 anos. Extrema qualidade até hoje. Eu só faço limpeza e lubrificação em geral, só isso. Nem esses parafusos aí nunca folgou até hoje. Então, eu concordo, realmente tem peça que se for uma peça muito estrutural, uma peça muito rigorosa ou tem que ter robustez, aí eu concordo que tem que ser de alumínio ou de metal, mas nessa situação aí funcionou perfeitamente. Teve uma peça de fundição que eu já fiz numa dessas impressoras que demorou 15 dias de impressão, quase 3 quilos de filamento.
Que tem peças mecânicas que, por causa do dimensional, eu sou obrigado a imprimir numa velocidade bem lenta. Tem peças que eu tenho que colocar 20 milímetros por segundo no máximo para garantir a questão dimensional. Aí meus moldes de fundição, todos que eu imprimo é mais ou menos nessa faixa, 6 dias, 8 dias, 10, 12. E o meu recorde foi 15 dias utilizando uma impressora com uma mesa igualzinho essa que a gente está montando agora. E para o pessoal que fica lá naquela, tem que ter impressora cara para poder aguentar, que impressora barata não aguenta, tal. Olha só, todas essas impressoras que eu estou modificando e modifiquei são impressoras Ender 3 Pro. Impressoras totalmente comuns de mercado, mas se você configurar, se você dá a manutenção correta, está utilizando filamento bom e sabe configurar corretamente, essas impressoras não estragam tão fáceis assim, elas são muito robustas. Eu já falei em outros vídeos, o que diferencia essas impressoras, basicamente, é a eletrônica, uma extrusora de melhor qualidade e um hot end de melhor qualidade, mas nas impressoras baratas você pode substituir essas peças e também colocar isso. Hoje o que está fazendo mais diferença é a questão do firmware, principalmente a questão do clipper. Mas, se você quiser, você pode colocar isso na sua máquina também. Nesse momento atual, que eu estou regravando o áudio por cima do outro áudio, que infelizmente o áudio ficou muito ruim, eu tenho por completo 4 impressoras esticadas, todas estão funcionais, 2 com mesa vermelha utilizando essa estrutura que eu estou montando agora, e 2 com as mesas originais de alumínio de 235 por 235. Aí o que eu vou fazer para otimizar ainda mais essas impressoras? Depois eu não comprei ainda, eu vou comprar um Sonic Pad e vou utilizar esse Sonic Pad para controlar essas 4 impressoras. Para quem não sabe, o Sonic Pad ele suporta controle de até 4 máquinas simultaneamente e a justificativa de comprar ele não é só para controlar 4 máquinas, a justificativa principal é controlar 4 máquinas, mas utilizando o firmware Clipper. O firmware Clipper é muito mais customizado, eficiente e avançado em relação ao Marlin. O Marlin é muito bom, só que ele já está ficando um pouquinho ultrapassado. O firmware do Clipper está muito mais eficiente. A matemática e a forma que faz os cálculos, sem contar as opções a mais que ele tem. Por exemplo, o Input Shaper, para poder controlar a vibração e ressonância da impressora. Mas aí você fala, você pode colocar uma placa com clipper na sua impressora. Sim, eu posso colocar uma placa com clipper na impressora para fazer ela ficar mais potente. Porque em relação à impressora cara e à impressora barata, a principal diferença é a questão da placa com o firmware mais evoluído. Aí eu poderia colocar isso numa das impressoras. Só que aí, nada, eu ia gastar 500 a 800 reais para poder fazer isso. Você comprando um Sonic Pad na faixa de 1.000 a 1.200 reais, a vantagem é que você não vai precisar mexer na placa da impressora e com um único Sonic Pad eu controlo 4 máquinas. Eu ia ter que gastar 500 a 800 reais em cada impressora. Aí nesse caso, como são 4 impressoras que eu tenho assim, eu prefiro comprar um Sonic Pad para controlar as 4 simultaneamente. Em relação ao custo-benefício, fica bem mais barato. Aí, pessoal, eu acabei de falar no outro áudio aqui que eu estou repassando, que esse vídeo aqui ele vai ficar longo. Ele deve ficar com aproximadamente 2 horas. Eu já te falei que vocês podem ir pulando para outros pedaços para poder adiantar um pouco os seus processos, caso vocês não tenham paciência e não queiram ver parafuso por parafuso. Mas lá na descrição do vídeo, eu também vou deixar os tempos. Por exemplo, a minuto 10 falo tal coisa, minuto 20 começa a montagem de tal coisa. Aí vocês podem orientar pelos tempos lá na descrição também, ou na barra de tempo.
Nesse exato momento aqui que eu saí do vídeo, eu tô passando do lado aqui a broca com guia, tô passando do lado da bancada para evitar que fique caindo a sujeira na bancada, para não precisar de ficar limpando e não atrapalhar. Prontinho. E passar a furadeira agora nas asas. Eu utilizei esses filamentos aí verde, azul e preto, são restos de materiais que eu tinha aqui para poder aproveitar, não ficar material parado por muito tempo. E caso você não tenha material sobrando, uma recomendação pode utilizar aqueles filamentos econômicos, aqueles ecológicos. Cada fabricante tem um nome diferente. Tem uns que, eu acho que é da 3D Fila, eles chamam de filamento eco. O da 3D Lab esqueci o nome, mas eles também têm. Quase todo fabricante tem esses filamentos de linha econômica. Questão de resistência mecânica é a mesma coisa do PLA tradicional. A única coisa é que você não tem controle sobre qual cor que vai vir. Uma boa pedida também para poder fazer essas mesas é fazer de PETG. O PETG também vai suportar lá seus 80, 75, 80 graus também, mas também vai bem. Mecanicamente o PETG trabalha bem. Aqui na região, eu falo que a gente é privilegiado porque aqui, ó, só aqui, eu moro do lado de Belo Horizonte, é muito pertinho. Só aqui em Belo Horizonte eu tenho 3 fábricas de filamento. Tem a 3D Fila, tem a 3D Lab e tem a Cleaver também. E, por exemplo, tem filamento ecológico delas que está na faixa de R$ 60 o quilo. Aí isso aí é muito bom, fica muito em conta. E na hora da montagem, caso você esteja aproveitando peças de outras impressoras, agora você pode montar dessa forma que eu vou falar, mas depois, se puder trocar, troca. As molinhas que vai nos parafusos que fixa a mesa, aí eu recomendei a mola amarela, em último caso a mola azul. A amarela é ideal, mas eu não recomendo utilizar a mola original, que parece aquelas molas de caneta, só que aquelas molas de caneta um pouquinho mais grossa, né? Aquelas molas, elas são macias demais e não garante uma boa precisão. Então, qualquer mola é melhor que aquelas molas originais que vêm. Ou então, você utiliza, em vez da mola, o pessoal está usando muito atualmente, é aqueles espaçadores de silicone, que faz a mesma função da mola. Eu coloquei em 2 impressoras aqui para teste e até então tem trabalhado bem, aqueles espaçadores de mola, ó, espaçadores de silicone. Eu vou até aproveitar e vou deixar também o link deles. Eles também são bem baratos. Até agora eu não tive problema nenhum, não. Até então, deixa eu olhar aqui, vai fazer uns 6, 8 meses que eu estou trabalhando com esses espaçadores de silicone em 2 impressoras. Até agora eu não tive nenhum tipo de problema que para poder falar que não funciona bem. Ó, na segunda mesa, a gente já vê a limitação, né, da primeira montagem, e na segunda a gente já monta bem mais rápido. Ó, já passei as brocas de guia e pode ver que nessa segunda estrutura está muito mais rápido.
E pessoal, não precisa de se preocupar muito com o peso dessa estrutura. Estou falando no caso na configuração do fatiador. Não economiza, porque não vai dar muita diferença se você for fazer entre fraco e muito resistente, pelo formato dessa estrutura aqui, não dá muita diferença não. Então eu recomendo lá no perímetro seu do fatiador, grossura da parede, você colocar entre 2 a 3 milímetros de parede. Topo e base também você coloca entre 2 a 3 milímetros. E questão do preenchimento, você pode utilizar pelo menos 30% de preenchimento. Mas como essas paredes são finas, quando você configurar lá para utilizar a grossura de parede de 2 a 3 milímetros, você vai ver lá no fatiador que vai ficar praticamente maciço a peça. Aí, mais um conjunto montado. Aqui agora, nesse exato momento, eu estou falando a informação que eu já tinha falado anteriormente, que sem querer eu antecipei a informação. Eu estou falando que na outra impressora, que eu tinha feito há uns 2, 3 anos atrás, aquela questão do tipo de material, que nas outras, usando essa mesma mesa em PLA, suportou tranquilamente. E que para outra mesa que usa a estrutura a mesa de alumínio, que usa outro tipo de montagem, eu estou falando aqui agora que eu tive aquele problema que a peça empenou, feita em PLA, e que eu tive que utilizar poliestireno. Ali eu estava mostrando com o dedo que o cenário ideal para outra mesa é até imprimir em Tritan, caso você saiba imprimir em Tritan. Mas aí eu estava mostrando com o dedo, apontando o dedo, que o ideal é o bloco aquecedor da sua impressora ser o tipo vulcano, porque o Tritan é um filamento mais duro. Aí os hot ends tradicionais têm dificuldade em derreter o Tritan. Aí eu recomendo colocar ou um hot end vulcano ou um hot end de alto fluxo e alta temperatura. Mas isso é só se você for fazer a mesa em Tritan. Se for fazer a mesa em Tritan, eu também recomendo se você trocar a extrusora da sua impressora. A extrusora é aquele motorzinho, motor de passo NEMA 17, que empurra o filamento. A extrusora dupla, na verdade, é dual gear, é aquelas que tem duas engrenagens. Porque como o Tritan é mais duro, ele tem que ter um motor que tenha mais torque para conseguir empurrar o filamento. Mas esse negócio do Tritan é só se você for fazer em Tritan. Igual eu falei, não tem necessidade, mas é o cenário perfeito. O que eu gostei é porque o Tritan, você vai comprar um Tritan, você vai pagar R$ 180, R$ 250, dependendo do fabricante. E a outra mesa que exige um pouco mais de temperatura, peças que exigem mais temperatura, suportam mais temperatura, eu imprimi em poliestireno,
poliestireno suporta 90 a 95 graus, só que a vantagem do poliestireno é o preço. Você vai comprar poliestireno mais ou menos entre 80 a 90 reais. É muito barato. 80 a 90 reais o quilo. Agora agora eu vou fixar os outros dois parafusos que ficou faltando. Ah, esses dois aqui que eu não tinha apertado, porque o conjunto não estava completo, agora que o conjunto está completo, eu posso apertar. Essa chavezinha canhão ajuda demais. Eu estou regravando o áudio aqui, pessoal. Vocês não têm ideia como que é chato regravar áudio, porque às vezes a gente fala tanta coisa e o áudio tá ruim, aí acaba que fica ruim fazer a tradução do seu próprio áudio. Aí qualquer dúvida ou qualquer informação, pode deixar nos comentários. E eu até agradeço a compreensão e a paciência também, mas eu acredito que o conteúdo está sendo ministrado. Eu acredito que não vai faltar nenhuma informação, só o áudio que vai deixar a desejar por causa da situação. Ah, agora eu vou unir as duas mesas. E se eu fosse deixar para fazer esse vídeo, como se fosse um mini curso, né, de como esticar a sua impressora, se eu fosse deixar para esperar aguardar o cenário perfeito, eu não ia conseguir gravar esse vídeo nunca. Então, mesmo tendo essas limitações ou esses problemas, eu preferi gravar da forma que está, porque se eu for esperar o cenário perfeito, eu não ia conseguir um cenário perfeito, porque aqui sempre tem impressoras trabalhando, aqui fica em média 20 a 30 impressoras sempre trabalhando simultaneamente 24 horas sem parar, e eu não ia conseguir um cenário que eu estivesse com o tempo sobrando e estivesse sem ruído. Então é melhor eu gravar dessa forma e dar o conteúdo do que ficar com esse material guardado. Aí prontinho, agora sim a mesa está começando a ganhar a cara de estrutura. A mesa está um pouquinho afastada. Eu vou ver se consegue pegar a rosca do outro lado e ir apertando aos poucos até a parte preta encostar na estrutura da mesa. Vamos ver se vai pegar a rosca. Aí, entre ter o vídeo ensinando como fazer ou deixar de fazer o vídeo porque eu não vou conseguir ter um áudio bom, eu prefiro ensinar da forma que dá do que não ter o conteúdo ensinando. Então, é melhor ter um conteúdo com áudio a desejar do que não ter o vídeo. Deixa eu consertar a porquinha, estava do lado errado.
Com a arruela, depois a porquinha. Chave canhão. Apertar um pouco de cada lado, só para garantir que não vai ter torção e que a peça não vai entrar torta. Tem que observar a greta, ó. Ó, vocês vão ver que aos poucos a greta vai diminuindo, até ficar faceado. Aí aperta um pouco de um lado, aperta um pouco de outro, e assim vocês vão equilibrando as forças até dar o aperto final. Conferindo, se nenhuma polia não está apertada demais ou frouxa. Uma câmera, acabei esbarrando na câmera sem querer. Agora apertar os dois parafusos da extremidade ali que tinha ficado faltando, que as extremidades eu tinha deixado para depois. Para garantir o alinhamento. Eu acabei de apertar o lado errado, o outro já estava apertado. Não tá nem com a porquinha ainda. Arruela. Porquinha. Olha lá, esse lado aí que eu fiquei falando para vocês. Olha o tanto do parafuso que vai ficar sobrando. Aí lá no projeto vai estar com o parafuso do tamanho correto. Ele está maior assim, não tem problema nenhum. Mas caso vocês queiram fazer tudo extremamente certinho, aí lá na lista e no desenho explodido do projeto vai estar os tamanhos ideais. Tudo baseado em parafusos comerciais, tamanhos que vocês encontram em qualquer casa de ferragem em parafuso. E eu gosto muito de trabalhar com parafuso Allen. Mas se você quiser trabalhar com sextavado, com fenda, Phillips, fica a critério de vocês. Aqui todos os meus projetos eu utilizo parafuso Allen. Pronto. Demorou um pouco, mas ficou pronto. Aí, essa é a estrutura da impressora da mesa esticada. Aí, no caso, duas mesas de 210 por 210 ou 214 por 214. Aí está o sistema de roldana aqui. Depois é só ajustar diferente, só ajustar novamente quando tiver no perfil, ajustar as excêntricas.
Aí no meu caso, como eu coloquei excêntrica em tudo, aí eu vou ter que ajustar todas as roldanas. A próxima etapa agora é colocar as molinhas com as roldanas. Aí chama roldana ou chama knob na hora de comprar. E os espaçadores, como eu não tenho espaçadores, eu vou ter que ajustar as 8 roldanas. Se eu tivesse com os espaçadores, seria só ajustar a metade, seria ajustar 4 roldanas ou polias. Aí as molas amarelas que eu tinha falado para vocês. Aí no caso a amarela ou a azul, só que o ideal é a amarela. Ou então o de silicone. As roldanas, né? Ou o knob. Tá vendo? Quando você compra o knob ou o roldana, ele já vem com os parafusos. Dois, quatro, seis, oito molas. Dois, quatro, seis, oito. Esses parafusos originais do knob, eles são tamanho. O diâmetro deles é M4. Aí no caso a gente tem que usar a arruela M4. Eu gosto de colocar a arruela para aumentar a área de contato e não desgastar a extremidade das asas, no caso as peças pretas ali. Todo orifício, quando você vai colocar um parafuso, eu recomendo a utilização da arruela, justamente para aumentar a superfície de contato e distribuir o esforço mecânico numa área maior. Assim, qualquer peça vai durar mais, vai ter uma resistência maior. O desgaste vai ser menor. Ó, o parafuso original não dá tamanho para a mola amarela. Na época, na primeira impressora que eu estiquei, eu não utilizei esses parafusos originais, que já vem com a mola, que já vem com o knob. Esse aqui é um M4 por, por 25 ali, mais ou menos. M4 por 25. Deixa eu ir lá na impressora. A impressora está até funcionando nesse momento, a primeira que eu estiquei. Vou lá agora conferir com o paquímetro qual foi o tamanho que eu coloquei nela. Não foi esses originais que já veio com os knobs. Lá na impressora, eu estou utilizando M4 por 45. O original veio até com como para Philips. Mas Philips eu nem gosto de Philips.
Nesse caso aqui agora você vai ter duas opções. Ou compra uma barra roscada M4 e corta vários pedaços, ou então você compra um parafuso Allen ou sextavado por M4 por 45. Caso você não encontre M4 por 45, você pode colocar M4 por 50. Nesse caso aqui, nesse caso eu não tenho parafuso M4 por 45 nem M4 por 50. Então eu vou ter que cortar a barra roscada. Então nesse momento eu vou pausar o vídeo e vou cortar as barras e separar o material. Aconteceu um pequeno imprevisto durante a montagem da mesa aqui. O imprevisto foi da seguinte forma. Eu ia utilizar esse knob aqui com esse parafuso M4. Só que eu mostrei para vocês há pouco tempo atrás que esse parafuso tinha que ser um pouquinho maior. Ele tinha que ser com pelo menos 45 milímetros de tamanho. Só que esse parafuso é o original que já veio com ele. Na impressora que eu tinha feito há 2 anos atrás, eu não utilizei esse knob, porque se você observar aqui os furos das duas mesas, eles são tão próximos que não cabe os dois knobs. Dá atrito, gera colisão. Na impressora que eu tinha feito anteriormente, eu tinha colocado uns knobs metálicos que tem no máximo 14 milímetros de diâmetro. Eu ia utilizar eles, só que quando eu fui verificar a minha reserva, eu só tinha 2, só que eu precisava de 8. Aí eu fui e peguei esse outro modelo maior que eu tinha de reserva, só que eu esqueci que ele não dava tamanho. Aí o que acontece? Para não paralisar o vídeo, ter que comprar e esperar chegar, o que eu fiz? Eu fui rapidamente lá no meu software de modelagem, o NX, projetei, imprimi e montei. Aí eu já coloquei todos os prontos e já estão todos montados. Olha só. Aí, no caso, esse parafuso que eu utilizei barra roscada. Porque, igual eu tinha também já comentado, a barra roscada você corta do tamanho que você quiser. Mas caso você queira comprar, tem que ser um parafuso M3 por 45 ou M3 por 50. O tipo de cabeça você decide, se é sextavado, se é Allen ou outro. Aí, esse tipo de knob não serve para esse tipo de montagem, que é para a mesa vermelha, mas para outra montagem, que é a mesa original, no caso a mesa da Ender ou da Tio Twisbro da BQ, a furação da mesa é diferente. Em vez da mesa a furação ficar nas extremidades, a furação fica mais centralizada. Então, até se for um knob maior do que esse que está na minha mão, não dá atrito, não dá conflito. Agora vamos lá para a montagem. Só que antes de ir para a montagem, eu vou mostrar rapidamente para vocês como que eu montei o knob, como que eu fiz o desenho, como que eu configurei a impressão e como que eu fiz a montagem passo a passo. Agora, se você quiser um outro modelo de knob na internet, a única observação é que esse diâmetro aqui seja no máximo de 14 milímetros de diâmetro e a altura dele seja entre 12 a 14 milímetros. Aí você pode encontrar outro modelo, mas o USTL desse arquivo eu vou deixar lá na área de membros e vou deixar o editável também, caso você queira fazer uma modificação para deixar customizado da forma que você quiser. Agora eu vou mostrar como eu imprimi e como eu montei.
As pecinhas aqui para poder fazer o Kinobi, como ele não exercita muita força, pode utilizar o tipo de filamento que você quiser. Eu utilizei um filamento PLA comum mesmo. E agora nesse caso aqui, eu estou colocando a porquinha dentro da sede. O sextavado onde que a porquinha vai dentro, eu fiz um sextavado bem justo para a porca entrar com bastante pressão, de forma que eu não preciso nem de utilizar cola para ela ficar presa na carcaça do Kinobi, na estrutura. O certo aqui é utilizar um punção. Como eu não tinha um punção para poder bater, eu utilizei um parafuso mesmo. Como eu estou cheio desses parafusos, eu peguei um que estava ruim e utilizei ele como punção. Agora, como essa barra roscada foi eu que cortei, na hora que corta, a ponta da rosca meio que danifica um pouco. Aí eu passo a lima para ajudar a rosca a voltar ao normal, a ponta da rosca, né? Só que mesmo assim, o que eu faço? Para garantir que a rosca vai estar funcionando bem, eu coloco o Kinobi e retiro, porque caso a rosca não esteja completamente 100%, na hora que eu coloco e tiro o Kinobi, meio que eu conserto a rosca, porque eu utilizo a porca do Kinobi como se fosse um macho. Aí acaba consertando a rosca e ficando bom. Eu utilizei barra roscada, arruela lisa, parafuso, o parafuso na verdade é a barra roscada, usei porca parlock ou porca autotravante, porque aí a impressora pode movimentar o que for que esse Kinobi não vai ceder, ele não vai girar sozinho, não tem esse perigo quando utiliza uma porca autotravante. Essa chave de boca na minha mão é uma chave de boca de 5,5, 5,5 milímetros. E a barra roscada, o comprimento dela, ela tem diâmetro 3 milímetros e o comprimento é 45 milímetros. Eu utilizo aqui a mola amarela. Eu gosto muito de utilizar a mola amarela. Quase todas as minhas impressoras eu coloco ela. E a desvantagem de usar a barra roscada é essa, ó. Nesse caso aqui, para girar, se eu segurar pela porca que está na minha esquerda, na hora que eu for girar o Kinobi, a porca também vai girar. Se é um parafuso, eu coloco a chave Allen na cabeça do parafuso e eu posso rodar o Kinobi, que ele vai rodar sem problema nenhum. Aí a desvantagem de utilizar barra roscada é essa. Eu só utilizei a barra roscada que eu não queria ir no centro da cidade apenas para comprar parafuso. E não valia a pena eu comprar pela internet, porque se for para comprar poucas unidades, o frete ia ficar muito mais caro que os parafusos. A barra roscada eu tenho um monte aqui, eu aproveitei e utilizei. Eu estou utilizando esse pezinho metálico como punção, que por incrível que pareça, eu tenho um monte de ferramenta aqui e não tem martelo. Aí eu peguei esse peso aí para evitar utilizar o alicate. Porque nessas horas aí a gente costuma utilizar o alicate, mas a gente sabe ficar utilizando o alicate, acaba com a vida útil dele e ele perde a precisão e começa a ficar todo folgado. No total são 8 peças. Os quinobis que vão nas extremidades, no caso são 4 extremidades. Você pode utilizar um quinobi normal. E só nos quinobis que ficam no centro, onde que gera aquela colisão, que tem que ser esse pequeno. Mas para não ficar um negócio muito papagaiado, muito misturado, eu preferi deixar padronizado e colocando todos os quinobis com o mesmo modelo. Aí é o seguinte, se você está me assistindo até aqui e ainda não se inscreveu no canal, eu peço a sua ajuda. Se inscreva no canal, clique em curtir, se achar interessante, compartilhe com alguém. E caso ainda assim ficar faltando alguma informação que por algum motivo eu não tenha percebido, que eu não tenha dado, sobre algum dado técnico, alguma dimensão, algum valor ou algum link que eu falei que coloquei e não coloquei, pode me solicitar lá nos comentários, que o mais rápido possível eu vou estar complementando essa informação nos comentários. Eu agradeço muito por você estar assistindo esse conteúdo e até o próximo vídeo, dando continuação a essa série de como esticar a sua impressora.